Não importa se é gay, hétero ou bi, lésbica, transgênero. Eu estou no caminho certo, baby. Eu nasci para sobreviver. Não importa se é preto, branco, pardo, latino ou médio oriental. Eu estou no caminho certo, baby. Eu nasci para ter coragem. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui enaltecer Lady Gaga, porque o dia que vocês estão vendo esse vídeo é dia 3 de maio de 2025, dia em que Lady Gaga está fazendo seu show aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Copacabana, e no momento que vocês estão vendo esse vídeo, eu estou no Rio de Janeiro para assistir a Mother Monster. Então vamos aqui falar um pouco sobre a importância dela para pessoas LGBTQIA+. Importante, eu não vou fazer um apanhado da carreira de Lady Gaga. Isso daí é com a Foquinha. O meu foco aqui é falar sobre a importância dela para a nossa comunidade. Mas antes de eu dar seguimento com o vídeo, eu quero te pedir para que você contribua para a transmissão continuar existindo. O seu apoio é muito importante, você pode me apoiar tanto se tornando um membro daqui do canal, né, porque enfim, ajuda muito aqui, a produção disso daqui custa dinheiro, e também você pode, né, me ajudar no Apoia-se, porque a gente tem um Apoia-se que é apoia.se/trans-missão. Sentiu? Esse é o link que tá aparecendo aqui embaixo e também tá na caixa de descrição do vídeo. Você pode fazer uma contribuição lá pra mim por uns 10 reais por mês. Não é um dinheiro que costuma pesar muito na maioria, né, das rendas das pessoas, mas que ajuda muito aqui no Transmissão para eu conseguir fazer esse projeto continuar acontecendo. Então, se você gosta do Transmissão, se você acha que isso deva continuar, considere se tornar um membro ou me apoiar no Apoia-se. Se você não pode contribuir financeiramente, só compartilhe o vídeo que já ajuda muito. Mas agora sim, vamos para o assunto em questão, que é Lady Gaga. Como eu disse, eu não vou fazer um apanhado aqui de toda a carreira da nossa Mother Monster. Eu vou falar apenas sobre a importância dela, de uma figura como ela, para pessoas LGBTQIA+. Mas se você quiser ver um vídeo sobre o apanhado da carreira dela, a Foquinha fez um vídeo muito bom, então você vai lá no canal dela para dar uma olhada. Aqui eu vou falar só sobre a minha perspectiva enquanto uma pessoa trans que é fã de Lady Gaga. A nossa diva, ela estourou bastante lá pra 2008, 2009, foi quando a Lady Gaga estourou mesmo, principalmente em 2009, com o seu álbum, né, The Fame, depois The Fame Monster, né, que é uma continuação do The Fame, onde a gente teve muitas músicas que foram icônicas, né, tipo Poker Face, Paparazzi, Dance in the Dark, que eu gosto muito mesmo. A gente teve várias músicas icônicas, incluindo Bad Romance, que depois já foi no The Fame Monster. A Lady Gaga, desde o início da sua carreira, desde que ela estourou, ela sempre teve um apelo muito grande para as LGBTs. Tanto por conta dos seus visuais icônicos, que sempre chamavam muito a atenção, principalmente dos gays, que sempre amam uma diva fashion. Quer dizer, não sempre, porque não são todos gays que amam uma diva fashion. Mas culturalmente, gays amam uma diva fashion. E ela tinha todo esse apelo ali com as suas vestimentas. Mas o apelo da Lady Gaga não ficava apenas nas vestimentas e nem só também na sua música pop dançante, que sempre era ótima nas boates. Nossa, o quanto que eu já dancei Lady Gaga em boate na minha adolescência, nossa senhora! Não saberia nem dizer o quão icônico que foi, porque era incrível, assim. Quando começava a tocar Lady Gaga nas boates, gente, todo mundo ia à loucura, as pessoas corriam pra ir pra pista de dança dançar, era excelente. Ah, e bons tempos de Blue Space aqui em Brasília, e bons tempos também de Victoria House aqui em Brasília. Foi tão legal, tão legal. Agora a gente não tem mais uma boate como essas, mas enfim, né? Tô aqui me estendendo demais. Lady Gaga. O apelo dela não era só pra gente dançar ali com o DJ tocando na boate. E nem só de admirar os seus looks icônicos e sempre muito controversos, né? Mas a Lady Gaga, ela sempre falou muito pros LGBTs. Ela sempre direcionou todo o seu apoio, todo o seu carinho e toda a sua fama para pessoas LGBTs. Ela sempre disse o quanto que ela era grata a Deus e aos gays para poder falar sobre a fama dela, para poder falar sobre tudo que estava acontecendo na vida dela. Desde o começo, a Lady Gaga, ela já era uma aliada. Desde que ela estourou, ela já era uma aliada. Desde o seu primeiro álbum, ela já era uma aliada.
E em inúmeros momentos, a Lady Gaga, ela ficava até em maus lençóis, assim, por apoiar tanto a comunidade LGBTQIA+. Ela foi vista como uma má influência por vários dos grupos conservadores lá dos Estados Unidos que sempre fazem esse tipo de coisa. Ah, e lembrando que nessa época também a gente tinha um Satanic Panic voltado pro meio do pop, então sempre os evangélicos ficavam falando sobre o quanto que divas do pop eram servas do demônio e obviamente que falavam sobre a Lady Gaga o tempo inteiro, né? Com Poker Face, gente, era incrível, assim. Saía um clipe da Lady Gaga, sempre tinha uma análise de vários evangélicos falando sobre várias simbologias que tinham nos clipes dela, do quanto que ela era demoníaca, né? E de Poker Face, falavam muito que esse símbolo que ela fazia aqui, né, com o olho, era muito pra demonstrar que ela era Illuminati e tudo mais, né? Enfim, era sempre umas coisas assim bizarras e tudo porque a Lady Gaga não só era uma diva que era aclamada pelos gays e enfim, tinha toda essa questão do look, mas ela sempre também apoiava as LGBTs. Em todos os seus discursos, quando ela recebia alguma premiação, ela agradecia aos LGBTs o tempo inteiro. E ela foi um ícone muito importante para pessoas intersexo e pessoas trans ali no início da carreira dela já. Porque naquele início da carreira dela, quando ela já estava começando a estourar, começaram a surgir boatos de que ela teria um pênis, de que ela seria uma mulher com um pênis. Na época, o termo que era muito usado era hermafrodita, e ficava sempre um questionamento acontecendo se a Lady Gaga ela era hermafrodita ou se ela era uma mulher trans. Lembrando que na maioria das vezes não falava uma mulher trans, muitas vezes falavam de forma bem pejorativa, como ela sendo um homem, uma she-male, né, enfim. Era sempre por esses pontos. E a Lady Gaga, ela nunca se mostrava ofendida com isso. Essa era a melhor coisa da Lady Gaga. A gente tá falando de 2010, 2011, assim, né? Tipo, onde as pessoas, elas não tinham um entendimento de gênero e de sexualidade tão amplo. Quer dizer, elas já tinham, mas a gente ainda tinha muito conservadorismo. A gente ainda tem, mas a gente não tinha pessoas LGBTs produzindo conteúdo como a gente tem hoje em dia. Então, o conhecimento mainstream, o conhecimento de massa a respeito de pessoas LGBTs era ainda muito mais precário do que a gente tem hoje em dia. E a Lady Gaga, um ícone do pop que estava em ascensão, estava tendo toda essa controvérsia ali, onde pessoas pegavam fotos dela e editavam, mostrando que tinha algum volume na calcinha dela, onde as pessoas, elas ficavam o tempo inteiro dando foco na calcinha dela pra mostrar, tipo, buscar algum sinal de que teria algum volume a mais ali. E esses boatos começaram justamente por pessoas dizendo que tinham visto um volume a mais na calcinha dela durante um show. E em entrevistas que a Lady Gaga dava, sempre perguntavam pra ela sobre isso. Era um saco até pra ela, porque ela sempre tinha que ficar respondendo sobre a questão de ter ou não um pênis. E ela sempre dava uma resposta meio assim, fugindo ali da questão. Ela nunca afirmava se ela tinha um pênis ou negava se ela tinha um pênis. Inclusive, importante dizer, a Lady Gaga, ela não nasceu com pênis. A Lady Gaga, ela nunca teve um pênis. Ela é uma mulher cisgênero e até onde a gente sabe, ela não é intersexo. Se ela for intersexo, é de variações hormonais que não causaram uma genitália ambígua ali nela. Mas a Lady Gaga, ela não desmentia esses boatos. E não era só pra causar. Tem até uma entrevista muito icônica dela, foram várias, né, as pessoas perguntaram sobre isso pra ela. Mas tem uma que é muito icônica, que eu acho maravilhoso, porque ela tava até comendo alguma coisa aí durante a entrevista, que eu não lembro o que era. Então, ela tá sempre com uma cara de deboche muito grande, assim, pro entrevistador, né? E ele pergunta pra ela sobre essa questão dela ter ou não um pênis. E a Lady Gaga, ela fala, talvez eu tenha. Ela responde isso, talvez eu tenha um. E ele, né, vai lá e questiona ela se isso não incomodava ela, né, esses boatos e tudo mais, né, porque ela responde no puro deboche. E aí ela dá uma resposta um pouco, sabe, mais completa, mas ainda assim, né, debochando ali de quem tava fazendo a pergunta pra ela. Ela diz, abre aspas, os meus fãs não se importam com isso, então por que eu deveria me importar? Fecha aspas. Isso falando dos boatos. E eu não sei o impacto que essas declarações da Lady Gaga tiveram para pessoas que não eram trans e nem intersexo. Na época, né, eu não vivia enquanto uma pessoa trans. Eu já era uma pessoa trans, mas eu não tava em transição. A minha vivência era de um menino gay ali, né? E quando eu vi a Lady Gaga falando sobre isso, quando eu vi a Lady Gaga não dando importância para esse tipo de coisa,
me dava um quentinho no coração, porque era uma mulher que estava sendo acusada de ter um pênis, de ter um pau entre as pernas, e ela não se importava com isso. E eu já sofria com a disforia genital, né? Eu sempre tive disforia genital. Não é à toa que eu fiz uma cirurgia de redesignação sexual. Isso bem depois. Mas na época eu já tinha essa disforia e ver a Lady Gaga não dando a mínima pra esse tipo de discurso era muito significativo pra mim. Porque eu pensava muito sobre se um dia eu faria ou não uma transição de gênero. Isso eram pensamentos que ficavam só comigo, né? Eu achava até que eu nunca teria coragem pra fazer uma transição de gênero e colocava outros aspectos da minha vida pra eu conquistar que talvez suprissem essa minha disforia de gênero. Mas eu pensava, tipo, se um dia eu fizer uma transição, eu vou ser uma mulher com pênis. E a Lady Gaga, ela é uma mulher que é o tempo inteiro acusada de ter um pênis e ela não se importa. Talvez eu também devesse me inspirar nisso. Era algo que se passava pela minha cabeça. Então era muito importante ver esse cenário das pessoas acusando ela de ter um pênis e ela não dando a mínima, porque pra ela aquilo realmente não era muito importante. E se isso teve um impacto muito significativo pra mim, que na época não estava em transição, pra mim, que era um adolescente que vivia como um adolescente gay, eu fico imaginando o impacto que isso deve ter tido para pessoas intersexo, pessoas que nasceram com pênis e que tinham toda essa questão ali de intersexualidade, genitália ambígua, que tiveram seu corpo se desenvolvendo de uma forma feminina, apesar delas terem um pênis, o quanto que deve ter sido significativo ver a forma que a Lady Gaga se comportava a respeito desse tipo de acusação. E eu fico imaginando também para meninas trans que já estavam transicionadas naquela época, o quanto que deve ter sido foda ver uma mulher que estava sendo acusada de ter um pênis e não se importar com isso. Mais recentemente, no ano passado, inclusive, 2024, a Lady Gaga deu uma entrevista em que ela falou sobre essa questão. Ela disse em entrevista que sempre surgiam esses boatos e que tinham manipulado imagens para fazer parecer que tinha um volume na calcinha dela, e que ela nunca se importou em rebater esse tipo de coisa porque, primeiro, ela não via esse tipo de acusação como de fato uma acusação. Não seria algo ruim se ela tivesse um pênis, vamos assim dizer. E ela disse que o mais importante pra ela, né, era os fãs dela crianças. Ela falou o quanto que seria horrível para crianças que estavam sofrendo esse tipo de acusação nas suas vidas, verem uma artista que também estava sofrendo esse tipo de acusação e ela tratar isso de uma forma muito esclarecedora e tentando minar isso. Ela falou sobre o quanto que ela se preocupava com que as crianças que gostavam dela, que eram fãs dela, iriam ser impactadas pela forma como ela reagisse àquilo. E então por isso que ela nunca rebateu esse tipo de boato, esse tipo de rumor. E é interessante que há muito tempo, quando a Lady Gaga estava no início da sua carreira, a gente está falando de 2009, 2010, ela já se preocupava com como que os jovens que gostavam dela iriam ser impactados pela forma como ela reagiria às coisas que aconteciam ao seu redor. Então, a Lady Gaga ela sempre foi muito consciente, sempre prezou muito pelo bem-estar de pessoas LGBTQIA+. Inclusive, né, ainda sobre esse assunto da Lady Gaga ter um pênis, eu nunca acreditei que ela tivesse um pênis, né? Eu nunca acreditei nesse tipo de boato. Eu sempre via assim e falava, nossa, gente, coisa mais nada a ver. Mas a postura dela que era interessante. E ela meio que deu uma desmentida nisso, em um tom meio debochado, quando teve o clipe de Telephone. Que foi um clipe que saiu entre o The Fame Monster, né, que era o álbum que tinha Bad Romance, e também Bird's Way. Então saiu nesse meio tempo, né, o clipe dela icônico. Não, que clipe icônico. Eu amo aquele clipe. Ai, tomara que um dia realmente tenha parte 2. Por mais que eu não tenha esperança, vai que um dia, né? Mas enfim, naquele clipe tem um momento em que ela é presa e as guardas, elas levam ela pra cela e jogam ela lá. E ela tá seminua e ela pula na grade, né? E aí fazem um quadriculado na região íntima dela, mostrando que ela tava, né, nua naquela região. E as guardas, elas vão saindo ali da cela e falando, tipo, eu te disse que ela não tinha um pau. Então ela meio que deu uma desmentida, assim, mas era sempre, assim, um tom meio jocoso, um tom meio tipo, dane-se se tiver ou não. E, enfim, né, icônico. Mas para além disso, ainda no início da sua carreira, a Lady Gaga fez um show em Moscou, fez um show na Rússia. A Rússia, ela tem todo
Infelizmente, a Rússia se tornou um país extremamente LGBTfóbico, né? E é muito triste ver um país que teve uma revolução tão incrível acontecendo ali no início do século XX, né? Uma revolução comunista, se tornando um país totalmente LGBTfóbico. Atualmente, hoje em dia, a Rússia é um dos países mais LGBTfóbicos que a gente tem, né? Tirando os países que têm pena direta de morte, né? Vários países do Oriente Médio, a Rússia ela é um país extremamente retrógrado no que diz respeito a direitos da comunidade LGBTQIA+. Lá meio que não é exatamente proibido você ser LGBT, mas é proibido fazer propaganda LGBT. E isso é muito amplo. Muitas vezes pessoas enfim, tem algum problema legal simplesmente por andarem de mãos dadas, sendo dois homens ou duas mulheres na rua, né? Então é um local assim meio foda. Moscou é menos complicado, mas a gente teve até já aquelas acusações de que teria campos de concentração onde pessoas LGBT estavam sendo levadas ali em Bielorrússia e tudo mais. Então a Rússia é um país bem complicado. E a Lady Gaga foi fazer um show lá na Rússia, se não me engano foi em 2012 isso. E quando ela foi fazer esse show na Rússia, foi muito controverso, porque ela já era uma diva das LGBTs, então as autoridades russas já estavam incomodadas com ela lá. Mas a Lady Gaga, ela foi além, porque quando ela foi no palco, quando ela estava fazendo o seu show, ela deu uma declaração muito forte a respeito desse tipo de política de antipropaganda LGBT. A Lady Gaga, ela falou que não importava se você era LGBT, e ela falou, tipo, todas as letras, sabe? Ela falou gays, lésbicas, bissexuais, transgênero, ela falou de todas as letras. Ela convocou a população russa a ter coragem, né? Ela falou que perguntou se eles tinham coragem, né, de abrir mão da sua liberdade para lutar, né, pela liberdade e tudo mais. Ela fez um discurso icônico, assim, que eu não vou passar ele aqui pra vocês, mas vai estar linkado aqui pra vocês verem, caso vocês não tenham visto ainda. E tem aquela cena incrível dela andando no palco, com as mãos pra cima, falando: "Me prenda, Rússia, me prenda." Porque ela tava falando algo que era contra a lei lá na Rússia. Ela tava falando a favor de pessoas LGBTQIA+. E ela não só fala a favor de pessoas LGBTQIA+, né? Como ela fala também que as pessoas elas têm que ter o direito de serem quem elas são. E também fala sobre, né, pessoas negras, fala sobre pessoas muçulmanas, né? Fala sobre diversas etnias e também outras religiões. Então foi um discurso muito forte que ela deu ali na Rússia. E a Lady Gaga, depois disso, se tornou uma persona muito grata na Rússia, né? E depois ela, né, enfim, a Rússia ameaçou de processá-la e tudo mais. Houve toda uma questão de que queriam prender ela, né? Depois que ela já tinha saído do país, falaram que queriam prender ela pelo que ela fez, e ela falou que deveriam ter prendido enquanto ela estava lá. Icônica, icônica. E sempre se colocando ali em situações difíceis pela comunidade LGBTQIA+. E ainda nesse início de carreira, a gente teve também uma outra manifestação dela a favor de pessoas LGBTQIA+, que foi antes do lançamento de Born This Way. A gente teve aquele icônico VMA de 2010, onde a Lady Gaga ela foi premiada, e a premiação que ela ganhou foi por conta de Bad Romance, do clipe de Bad Romance. E a Lady Gaga ela foi pra premiação vestida de carne. Um vestido de gala, não era igual esse daqui que eu tô usando, né? Que é um cropped, uma saia e tudo, que é mais revelador. O da Lady Gaga era realmente um vestido que fazia alusão a um vestido de gala, só que todo feito de carne, e era carne de verdade. E ela subiu ao palco, ela ficou a premiação inteira assim, ela subiu ao palco para receber o prêmio, ela entregou a bolsa dela de carne pra Cher segurar, que foi um momento icônico também da Cher segurando uma bolsinha de carne enquanto a Lady Gaga discursava. E a Lady Gaga, ela ali no palco, ela já anunciou que seria o seu próximo grande single, que seria Born This Way, e cantou um trechinho de Born This Way, né, falando que as pessoas LGBTs nasceram assim, porque a música Born This Way é muito sobre isso, né. E a Lady Gaga, ela depois deu uma declaração dando uma explicação do look dela. Eu confesso pra vocês que assim que eu vi o look dela, né, ali na premiação e tudo, eu achei muito icônico, mas eu imaginei que era uma questão mais de como a mídia tratava artistas como um pedaço de carne, principalmente artistas mulheres, como um pedaço de carne. Essa coisa bem misógina e bem reduzindo um ser humano a um produto,
né, a uma coisa a ser consumida. Eu imaginei que fosse algo nesse sentido, mas a declaração dela a respeito da explicação da roupa era outra. Era de que ela foi daquele jeito como uma manifestação, como um protesto contra a política Don't Ask, Don't Tell do exército norte-americano. Don't Ask, Don't Tell, em tradução livre, seria não pergunte, não diga, que era uma política do exército onde as pessoas elas poderiam ser LGBTs e estarem no exército desde que elas não falassem sobre isso. Você poderia ser um homem gay do exército, ou uma mulher lésbica do exército, ou uma pessoa bissexual do exército, desde que você não falasse sobre isso. Você não deveria falar sobre isso. Então ela foi manifestar ali contra essa política. Vale dizer que a Lady Gaga disse que hoje em dia ela não usaria esse vestido e tudo. Foi muito alvo de críticas pelas organizações do direito dos animais como a PETA e tudo mais, né? Então ela disse que hoje em dia ela não usaria esse vestido, mas é um vestido icônico, incrível, foi um marco da carreira dela. Muito absurdo, um marco da moda, um marco do pop e um marco também de para pessoas LGBTQIA+, porque ela não só anunciou um dos maiores hinos para pessoas LGBTQIA+, que é Born This Way, como também ela trouxe um pouco mais de luz a esse tema nos Estados Unidos, que era da política Don't Ask, Don't Tell, em cima do exército norte-americano, do exército estadunidense. E o tempo inteiro, nos seus discursos, em toda a sua vida, toda a sua vida enquanto uma popstar, ela esteve ao lado de pessoas LGBTQIA+, sempre defendendo jovens LGBTs, sempre falando não só sobre gays, mas também sobre lésbicas, bissexuais e transgênero também. Ela sempre falou para toda a comunidade LGBTQIA+, depois, quando começou a ter mais o queer também, ela incluiu o queer, nas suas músicas e também nos seus discursos políticos. Ela sempre nos defendeu contra conservadores. E ela sempre foi muito atacada por conservadores pela defesa que ela faz constantemente para nós, pessoas LGBT. A gente teve também a Lady Gaga em 2020, abandonando, né, entre aspas, ali, a sua carreira musical para se dedicar a fazer o Joe Biden ganhar nos Estados Unidos, né? O Joe Biden, ele não é de esquerda, gente, o Joe Biden, ele é péssimo, ele é um liberal péssimo, que teve uma política péssima, mas a Lady Gaga, ela apoiou muito ele, principalmente para não deixar o Donald Trump ganhar. Em 2016, ela também tinha apoiado a Hillary Clinton, né, e tudo mais, houve toda aquela movimentação de artistas pop em defesa da Hillary Clinton para impedir que o Donald Trump ganhasse, por conta de todas as políticas anti-imigração e todas as políticas LGBT-fóbicas do Donald Trump. E quando foi em 2020, a Lady Gaga ela foi muito ativa na política do Joe Biden, principalmente para impedir que o Donald Trump ganhasse de novo. E ele não ganhou, mas a política do Joe Biden também foi tenebrosa, nossa senhora. E a gente teve depois também ela apoiando a Kamala Harris, né, contra o Donald Trump de novo, nessas últimas eleições que a gente teve no ano passado. Mas, infelizmente, o Donald Trump ganhou de novo, né? Então, a Lady Gaga, ela é um ícone para as pessoas LGBTQIA+. Ela sempre nos apoiou, ela sempre esteve do nosso lado. E não é à toa que ela é a nossa mãe monstro, a nossa Mother Monster. Então, levantem as suas patas e vamos curtir esse show incrível. Esse show que, infelizmente, eu não sou famosa que nem a Bielo, então eu não tive nenhum convite pra área VIP. Jamais teria, né? Pelo amor de Deus, olha o tamanho do meu canal. Então eu vou assistir, vai ser da areia de Copacabana mesmo, assim, de longe, assim, muito de longe, vendo por telão. E com certeza depois eu vou ter que reassistir esse show, porque eu vou perder muita coisa vendo apenas no ao vivo ali, na hora, no local. Mas vai ser icônico, vai ser incrível. Eu mal posso esperar pra ver o Rio de Janeiro tomado por LGBTs e comigo lá, e vai ser incrível. Ah, e tenho que dizer também, né? O show da Lady Gaga no Rio de Janeiro é no sábado, dia 3, e no dia 4, que é no domingo, também vai ter Marcha da Maconha lá no Rio de Janeiro, e eu ainda estarei no Rio de Janeiro e eu vou pra marcha também, né? Como? Não sei. Não sei nem se eu vou estar em condições, assim, mas eu pretendo muito ir pra marcha. Vou ficar uma semana no Rio de Janeiro, e se nesse meio tempo você me vê no Rio de Janeiro, é pra você falar comigo. No momento que esse vídeo tá saindo, eu já tô no Rio de Janeiro há alguns dias. Eu cheguei dia 30 no Rio de Janeiro, né? Então já tô aí, já é o meu 4º dia no Rio de Janeiro. Mas eu vou ficar lá até o dia 6, tá? Então ainda tem mais 3 dias. Se você me vê, pelo amor de Deus, fale comigo. Que é sempre muito legal quando vocês falam comigo na rua. Eu fico muito feliz mesmo.
Enfim, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Então comenta aqui o que você achou. Comenta aqui o que você pensa da carreira da Lady Gaga. E comenta também o quanto que ela foi importante pra você enquanto pessoas LGBTQIA+. Porque às vezes você nem gosta da Lady Gaga, mas toda a visibilidade que ela traz pra comunidade, todo o discurso dela favorece de certa forma. Porque traz também pessoas LGBTQIA+, mais pro mainstream, mais pra uma normalização. Enfim, comenta aqui o que você achou de tudo que eu falei e não se esqueça também de deixar o seu like, porque isso faz com que o vídeo chegue em mais pessoas. Também você pode copiar esse link e sair distribuindo por aí. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo de transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais, Little Monsters!